Pedale e solte a direção. Pedale e solte a direção. Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Você com certeza já viu vídeos de bebês pulando dentro de uma piscina sem saber do real perigo, simplesmente porque confiam em seus pais que estão dentro da piscina com seus braços abertos. Confiam cegamente em seus pais. Como seria bom se nós tivéssemos a mesma confiança de um bebê em nosso Deus. Escute esta história sobre confiança em Deus. Pedale e solte a direção. A história é assim. Eu costumava pensar em Deus como alguém que só me observava, me julgava e marcava num livro todas as coisas que eu fazia errado. Ele estava lá em algum lugar. Eu reconhecia que ele estava me observando, mas não o conhecia de verdade. Mais tarde em minha vida, quando decidi obedecer e me batizar, eu comecei a pensar na vida como se fosse uma bicicleta de 2 lugares. E comecei a perceber que Jesus estava no banco de trás, me ajudando a pedalar. Não me lembro quando foi que ele sugeriu que trocássemos de lugar. Mas a minha vida não tem sido a mesma desde que eu me sentei no banco de trás de Jesus. Minha vida tem sido muito emocionante. Quando eu estava em controle, no banco da frente, eu achava que sabia o caminho. Mas, na verdade, o caminho era muito entediante e previsível. Era sempre a menor distância possível. Mas quando Jesus se sentou no banco da frente e tomou a direção, o caminho se tornou muito mais emocionante. Por cima das montanhas, por lugares cheios de pedras e muitas vezes em altas velocidades. Tinha que me segurar com toda a minha força. Mesmo parecendo que não conseguiríamos fazer as curvas, ele dizia: pedale mais rápido. Muitas vezes eu me achava preocupado e ansioso e eu perguntava: onde o Senhor está me levando? Ele sorria e não respondia. E eu aprendi a confiar. Eu estava esquecendo daquela minha vida entediante e entrando nesta nova aventura. E quando eu dizia: eu estou com medo, ele se voltava e tocava em minhas mãos. Ele me levou a conhecer pessoas com qualidades que eu necessitava, como, por exemplo, aceitação e alegria. Essas pessoas me deram suas qualidades para que eu as levasse na minha viagem com Jesus. Então, um dia Jesus me disse: dê esses presentes, essas qualidades, para outras pessoas. Elas estão pesando muito em nossa viagem. Então, eu as dei para pessoas que íamos conhecendo. E comecei a notar que quanto mais eu dava, mais eu recebia. E não pesava nada. E comecei a confiar
ainda mais. Numa vez, achei que iríamos nos acidentar, mas ele sabe os segredos da bicicleta. Ele sabe fazer com que ela se dobre para fazer as curvas mais acentuadas, fazer com que ela salte as mais altas montanhas e fazer com que ela voe acima dos lugares mais difíceis. E eu estou aprendendo a ficar quieto e a pedalar. Estou começando a gostar da paisagem e do vento em meu rosto, junto com o meu companheiro constante, Jesus. E quando eu penso que não consigo mais, ele sorri e diz: pedale e deixe a direção comigo. Nosso texto hoje se encontra em Salmos, um salmo bem conhecido, o Salmo 23. Abre a sua Bíblia comigo, no Salmo 23, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23. Você com certeza conhece este salmo. É um salmo de confiança em Deus. Nada vai nos faltar se deixarmos Deus conduzir nossas bicicletas, ou melhor, nossas vidas. Você está pronta? Você está pronto para pedalar? Pronta para largar a direção? Deixar Jesus conduzir sua vida? Quando você tiver este tipo de confiança, como um bebê que se atira nos braços dos seus pais, você vai experimentar uma nova aventura, uma vida cheia de bênçãos e de felicidade. Larga a direção, mas não se esqueça de pedalar. Deus abençoe você. Amém.